sabiam que ela estava dialogando, muito menos as pessoas que estavam vaiando, que estavam xingando ela, não sabiam que ela dialogava com o Chico. O Chico dialogou com ela, conversou. E no final, ela deu um abraço no Chico, beijou a mão dele e voltou para a rua, retomando a insanidade, com aquela boneca no colo. E aí Chico retornou à mesa. A mesa onde estava o amigo e o filho desse amigo, onde estava tomando café. E na mesa o Chico virou para os amigos e disse: nossa, uma honra para mim receber um abraço da rainha de França. Ou seja, aquela mulher que estava ali, naquela loucura, naquela insanidade, sendo vaiada, sendo humilhada, xingada pelas pessoas, na verdade, foi a rainha de França, a outra reencarnação, e que pela atitude, pelo que ela fez, ela estaria, na verdade, recuperando aí os equívocos do passado. E num livro psicografado por Chico, com o título Mães, tem uma mensagem do espírito Epifânio Leite, que conta, em resumo no poema, a história da Maria Boneca. E o tema do poema é Maria Boneca, que diz assim: o tema é Maria Boneca. Reencontrei-te, por fim, esmolando na rua. Nada recorda em ti a dama do castelo. Lembro-me. Dás à fossa o filho louro e belo. Esqueces, gozas, ris, e a festa continua. Depois a morte vem, a memória recua. Escutas em ti mesma o trágico libelo. Choras, nasces de novo e trazes o flagelo. A sede de ser mãe que a demência aceitua. Como dói ver-te agora os tristes olhos baços. Guardas, louca de dor, um boneco nos braços. Em torno, há quem tira a pulpe a trilha melancólia. Mas bendize, Senhora, a lei piedosa e austera. Alguém vela por ti, o filho que te espera e há de levar-te aos céus em cânticos de glória. Então narra aí toda uma trajetória da Maria da Boneca, onde ela, num equívoco, levou o filho, possivelmente um infanticídio, e aí ela volta com essa boneca no colo, relembrando ainda a maternidade que ela teve a oportunidade na reencarnação passada e negligenciou. Então isso, a gente começa o nosso tema de hoje com essa mensagem e essa história de Chico, muito importante para que a gente reflita. Uma pessoa que era rainha na França e que o amor de Deus, a misericórdia divina, dá oportunidade do ajuste numa reencarnação não tão como ela teve na reencarnação passada, repleta de riqueza, de conforto, e ela retorna como uma mendiga, uma indigente. Então a gente vê aí a origem das palavras que vai nortear o nosso tema de hoje, né? O orgulho. O orgulho, ele nasce do dialeto catalão, orgulho, característica de alguém que tem um conceito exagerado de si próprio. A humildade, ela vem, a origem do grego humus, que significa terra, e do latim humilitas, que significa pouca elevação. E o humilde, pessoa em si, vem do grego humilis, que significa aquele ou aquilo que fica abaixo do chão. A gente
faz aí uma comparação com humus, né? Que vem do grego, a humildade do grego humus, que o humus nada mais é do que a decomposição dos seres, das plantas, dos animais que se decompõem e ali fertiliza uma semente que cresce, que se transforma numa árvore, que dá frutos e continua o ciclo. E essa humildade que Jesus, no Lacordaire, no texto do Lacordaire, no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos chama muito essa atenção. A atenção das consequências da humildade e a consequência do orgulho, que são dois sentimentos que vão de encontro. Então temos, na visão espírita, que o orgulho é visto como um dos maiores obstáculos para o desenvolvimento espiritual do indivíduo. O orgulhoso tende a se considerar superior aos demais, acreditando que suas realizações e virtudes são fruto exclusivo de seus próprios méritos. Além disso, o orgulho muitas vezes leva o indivíduo a subestimar as outras pessoas, julgando e criticando sem piedade, sem dar conta de que todos estamos em processo evolutivo. A gente vê no nosso dia a dia, nós mesmos em condição de atitudes egoístas, orgulhosas, quer dizer, no lar, no trabalho, na vida em sociedade, onde a gente acaba impedindo de reconhecer que o outro é tão igual quanto nós. Há uma condição de igualdade estabelecida na própria Constituição nossa, todos são iguais perante a lei, mas o orgulhoso, ele acha que está acima de todos. No lar, a gente vê homens que não reconhecem a outra parte, que é a mulher ou os filhos, numa opinião e impõe a sua. Na verdade, ali ele pode estar achando que lá ele manda, mas na verdade ele é detestado. Quando Lacordaire, ele faz essa comparação e ele diz que nesses lares, as oportunidades de crescimento que tem na família, que é o recorte da humanidade, se a gente não consegue conviver no ambiente com 2, 3 pessoas, ali, respeitando mutuamente, crescendo como ser humano, como é que a gente vai lidar numa sociedade de 8 bilhões de pessoas, que é o mundo inteiro? Como é que é isso, sair da minha casa e ir para uma sociedade onde outro sai da sua casa, às vezes doente, de orgulho, e não cede? Então, o orgulho, na verdade, há significados positivos do orgulho. A gente encontra significado positivo quando a gente tem o orgulho do nosso filho, quando ele faz algo bom, agradável, mas aquele orgulho que na verdade é uma felicidade como pai, de ver o nosso filho fazendo algo meritório, sendo bondoso, respeitando. E também tem aquele orgulho da autoestima, em que a gente se dedica, luta contra nós mesmos para vencer qualquer obstáculo, pode ser profissional, pode ser moral. E quando a gente consegue vencer esses obstáculos, que a gente consegue o mérito profissional de subir um cargo através do seu próprio mérito, do seu esforço, se sente orgulhoso de si mesmo. Isso é um orgulho positivo, de autoestima, de autorrealização.
Então isso é benéfico, que nós tenhamos isso. Mas o contrário, onde te faz superior ao outro, onde impede que tu dê mais um passo ao encontro do Cristo, isso te faz com que lá na frente a infelicidade de uma realidade que vai te mostrar que tu não és tão grande quanto parece ser. E tem um significado negativo, que é esse que a gente vem comentando. E é interessante, um texto que eu li, O Filho do Orgulho, né, que é do Caibar Chu, que está no livro O Espírito da Verdade, que ele fala que o outro filho do orgulho é o melindre. O melindre, o ressentimento, que também impede que a sociedade que nós vivemos evolua, cresça de forma harmônica. Então ele coloca lá uns exemplos que eu vou relatar aqui para vocês. Um exemplo é o médium na casa espírita. Quando o médium é advertido construtivamente pelo condutor da sessão do trabalho quanto à própria educação mediúnica dele. E ele se ressente, fugindo das reuniões. Tem também o comentarista admoestado, aquele que faz o comentário e admoestado fraternalmente para baixar o tom da voz, onde ele esteja. E que se anula na inutilidade. Se a gente for ver, é a birra, né? O ressentimento é a birra, que você acha que não pode ser chamada a atenção, que você acha que você não pode, mesmo que seja de uma forma harmônica, fraterna, você não admite ser chamado a atenção. É o orgulho no filho que é o melindre. O servidor do templo, que foi certa vez preterido na composição da mesa orientadora da ação espiritual, e se desgosta por sentir infantilmente injuriado. Ou seja, aquele que estava na mesa disse: não, hoje você não vai participar da mesa, vai ser um outro no seu lugar, e ele se sente injuriado por isso. E o doador de donativos, cujo nome não está na listagem das citações de agradecimento, e surge magoado, esquivando-se de nova cooperação. Então, a gente vai ver esse sentimento que parece se tornar assim para a gente normal, mas falta a meditação. Ontem foi um dia de Páscoa, onde todos nós recebemos mensagem, não? Recebemos mensagem. Recebemos mensagem que a Páscoa é um momento de reforma íntima, de refletir sobre a conduta. Se você for ver hoje nas redes sociais, acabou a mensagem funciona. A reflexão da Páscoa, que tem que brotar em si todos os dias, ficou só no ontem. Hoje não existe mais. Hoje fomos para o nosso local de trabalho, onde, sem perceber, esquecemos a Páscoa de ontem. E assim esquecemos as mensagens de Cristo de 2000 anos atrás, e que ecoam em nossos corações todas as vezes quando nos deparamos com dor, com sofrimento, e que às vezes a gente pensa que a dor, o sofrimento da nossa vida são as causas, mas na verdade elas são as consequências. Consequência do orgulho, consequência de ações de raiva, atitudes impensadas, excessos de comida, de bebida. Quando a gente se depara com essa dor, tanto moral quanto física, a gente acha que ali é a causa. Mas a gente temos que meditar que isso é a consequência. Então a gente vai para o outro sentimento, que é o sentimento
que o Galileu nos deixou, quando ele disse: bem-aventurados os pobres de espírito, que herdarão o reino dos céus. Não há outra maneira de herdar sem ser pobre de espírito. E isso a gente vê na Maria Boneca. Ela retorna para passar por uma prova de um equívoco que causou, pela humildade. E a humildade é vista como uma virtude fundamental para o crescimento espiritual. Ser humilde não significa se rebaixar ou se subestimar, mas sim reconhecer as próprias limitações e erros, aprendendo com eles e buscando sempre evoluir. A humildade também implica em respeitar o próximo, valorizando suas diferenças e reconhecendo que todos têm algo a ensinar e a aprender. Então, essa é a humildade. E essa humildade está latente em nós, porque somos filhos de Deus. Somos centelhas. Estamos aí no universo infinito, reencarnando, se aprimorando. E dentro de nós tem o Evangelho de Deus. Esse Evangelho que toda vez quando a gente abre uma mensagem, a gente está lendo o Evangelho de Deus dentro da gente, que na verdade a gente não está aprendendo quando a gente lê, a gente só recorda que está em nós. Então, na história, como exemplos, na história temos exemplos, referências de humildade, que nós, como cristãos, Jesus é o nosso exemplo de humildade. Quando ele colocou nas bem-aventuranças, o que eu falei ainda há pouco: bem-aventurados pobres de espíritos, pois que deles é o reino dos céus. E Jesus fala que em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus. E o orgulho entre os vícios. Ele não fala uma virtude, ele fala vícios que dele afastam a criatura. Então, se temos uma divindade em que a gente crê, um mestre em que a gente segue, o que está faltando para nós seguirmos efetivamente a palavra dele? O que ele deixou, o caminho, essa é a verdade. Então, a Páscoa de ontem, ela é hoje, ela é amanhã, ela é uma reflexão, ela é uma meditação frequente. Que, embora tenhamos momentos difíceis, embora tenhamos momentos que nos causam mágoa, rancor, ainda assim é um momento de refletir. Tem um mosteiro budista nos Estados Unidos que o monge, num documentário, quando as pessoas iam para o mosteiro passar o final de semana, quando estavam fazendo a inscrição, outros estavam em meditação, outros já estavam se organizando porque era um retiro, final de semana, de 30 em 30 minutos tocava o sino. E de 30 em 30 minutos todos paravam. E aí o repórter foi perguntar por qual motivo esse sino toca há 30 minutos e todos temos que parar. Aí o monge disse que a cada 30 minutos você tem que parar e perceber o que você está fazendo. Que a nossa sociedade moderna nos obriga, nos impõe que vivemos nesse automatismo. Algo que não tem como você refletir nas coisas que você está fazendo. Quando você vê, pô, já fiz, caramba, fiz sem pensar, não, o automatismo. Então lá, a cada 30 minutos é parado para que você saiba o que você está fazendo. Se você está fazendo algo de errado, você... Epa. E é muito interessante isso, para quando a gente está numa situação de orgulho com o próximo, de um sentimento de orgulho, a gente vê
Peraí, eu tenho que parar, será que é isso mesmo? Será que essa pessoa merece isso? Uma pessoa que veio aqui comigo, muito humilde, no sentido de posse, mas também muito humilde no sentido de caráter, e eu tratar essa pessoa dessa maneira? Meu sogro, uma vez a gente estava conversando, e aí, falando sobre essas pessoas que pedem no semáforo. Tem umas pessoas que dizem, eu não vou dar, porque ele vai gastar com droga, ele vai gastar com bebida, eu não vou dar. Então é indiferente aquilo. E o meu sogro falou uma frase que eu nunca esqueço. Ele diz assim, Fábio, a caridade é de quem dá, a responsabilidade é de quem recebe. Percebam? Se você é tocado no coração para ajudar aquela pessoa que está ali, em rogativa, estendendo a mão, pedindo um punhado, um pouco do que você tem a mais, se tocar seu coração, faça. É a caridade, é a humildade, reconhecendo que todos somos irmãos, todos somos iguais perante Deus. E que o que aquela pessoa que está pedindo esse dinheiro, o que ela vai fazer disso não é responsabilidade sua, é dela. É exclusivamente dela a responsabilidade. Então, outro que a gente pode ter como o orgulho e o egoísmo numa mesma pessoa, em que depois do encontro na estrada de Damasco com Jesus, ele deixou Saulo de Tarso, o egoísta, e se tornou o Paulo de Tarso, o humilde, o apóstolo. E ele, numa parábola, a parábola da vida plena, quando ele encontra Maurício, o prefeito da região da época, que estava sob domínio de Nero, e ele fala para Maurício que ele pergunta se ele já velejou. Não sei se vocês já viram isso no YouTube. Você já velejou? E aí ele diz que aquele punhado de água que você pega daquela imensidão de mar, você pega a água e a água escorre pelas suas mãos, é a nossa vida. São as nossas paixões, onde a gente está preso, onde a gente não quer que aquilo saia. Mas aquele que reencontra no Mestre a grandiosidade da vida após a morte, da humildade, do holocausto moral que nós temos que fazer, que é a proposta do Espiritismo, nós encontramos o mar imenso, que é Jesus. Então, Paulo de Tarso, ele mostra para Maurício o que a gente se apega. A gente se apega a uma existência, a um poder que está ali todo dia. Todo dia da nossa existência, um pouco da nossa vida passa pelas nossas mãos. E quando a gente vê, já se passou 30 anos, 40 anos, e a gente volta para a morada originária de tudo nós viemos. E como nós estamos aqui? Como nós estaremos diante? Como a gente vai para lá? O orgulhoso vai perceber no sofrimento dele que tudo que ele acumulou não vai para lá com ele. Mas o humilde, aquela humildade de Paulo, quando ele se rende, a voz que Jesus chama ele, e nós somos chamados todos os dias, numa leitura do livro, numa mensagem, num acontecimento na rua, no local de trabalho, no nosso lar, quando o nosso filho vem negativo, pedindo paciência de uma outra forma, da forma dele. A esposa vem pedindo calma da forma dela. É Jesus. Então Gandhi, o outro,
Mahatma Gandhi, ele tem uma frase que na verdade é uma oração interessante, que ele diz assim: meu Deus, ajuda-me a dizer a palavra da verdade na cara dos fortes e a não mentir para obter aplauso dos débeis. Se me dás dinheiro, não me tomes minha felicidade. E se me dás força, não tires o meu raciocínio. Se me dás êxito, não me tires a humildade. Se me dás humildade, não tires a minha dignidade. Uma mensagem, uma prece que ele faz. E a gente encontra em Madre Teresa de Calcutá, quando ela foi entrevistada, quando ela ganhou o Nobel da Paz. É muito interessante isso, essa frase dela. E a repórter perguntou para ela assim: Madre, qual a mensagem que a senhora pode falar para as outras pessoas para que podemos alcançar a paz no mundo? Ela virou muito humilde para a repórter e disse: voltem para suas casas e amem a sua família. É lá que se constrói um mundo de paz. Que a gente tem a ideia de que tudo é a sociedade que está violenta. A sociedade é um absurdo, é muito violenta. Quem é a sociedade se não somos nós? Quem é a sociedade se não é um todo de parte que é cada um de nós, cada nossa família? Será que nós estamos responsáveis pelos filhos que nós estamos colocando na sociedade? Esses filhos vão para a sociedade para somar algo de bom? Ou para somar algo de ruim que já está na sociedade? Então, no núcleo da família, em que a proposta da fé, em que aqui o Centro Espírita Raio do Sol, nós já formamos, então vamos ter palestras para que para que a gente possa chamar as famílias, tanto de trabalhadores como das famílias que participam das nossas reuniões, dos nossos grupos de estudos, da nossa evangelização, para que tenhamos uma reflexão nas mensagens de Cristo através dos irmãos invisíveis. Isso é uma responsabilidade muito grande nossa, de como está indo o nosso filho para a sociedade. Será que essa célula, que é a nossa família, será que ela está indo para a sociedade uma metástase, uma célula cancerígena que vai acabar afetando uma outra célula sadia e assim vai como se fosse um câncer, tomando conta do tecido social? Ou é uma célula sadia que está saindo da nossa casa e vai se juntar com outras células sadias e vai fazer um tecido social sadio, harmônico, respeitoso? Então, Madre Teresa de Calcutá chama, ela propõe que nós retornemos para o nosso lado. E a irmã Dulce, numa mensagem, ela diz assim: quem tem mãos para servir, não tem tempo para fazer o mal. E é essa a proposta nossa quando a gente reencarna. Chico Xavier trabalhou até quando desencarnou. Ele continuou no trabalho. Chegava na casa dele, 3, 4 horas da manhã, da madrugada, de uma reunião, mas ainda assim estava firme no propósito dele. E é o propósito de cada um de nós. Que um dia nós vamos nos deparar e vamos reconhecer aqui esse propósito. Também, como nós, como ferramentas na mão de Cristo, vamos no nosso trabalho. O trabalho de fazer o mundo melhor. O trabalho de também dessa reforma íntima. Porque não adianta eu me propor ajudar o próximo, mas dentro de mim ainda está em todo o conflito moral,
conflito ainda que eu não consigo ainda digerir, e vou falar de amor do meu próximo. Tem um texto sobre a caridade em que o Espírito ele coloca uma hierarquia da caridade que você tem que proporcionar ao seu próximo. E na hierarquia, as primeiras pessoas que necessitam da sua caridade são seus filhos, e sua esposa, ou seu marido. A segunda na hierarquia são os pais. Terceiro na hierarquia são os irmãos, os amigos. Os amigos são quarto. Eu falei 5, é? São 5, né? Não, na verdade são 5. O quarto são os amigos. E o último é a sociedade. É essa a hierarquia. Eu não posso vir aqui fazer a caridade no centro, se lá em casa eu falto caridade com meus filhos e com a minha esposa. Se eu falto a caridade com a minha mãe, que é uma idosa, com as minhas irmãs, com meus irmãos. Então, é uma responsabilidade muito grande quando a gente gosta de Jesus. Que o orgulhoso, ele não reconhece, porque ele acha que ele está acima dessa proposta, não acontece nada com ele. O orgulhoso, ele não está ali, ele acha que não tem ninguém acima dele. Então quando a gente se propõe a ir numa palestra, a ouvir, a ler um livro, a gente tem que se esvaziar. A gente não pode ir para algum lugar para receber uma mensagem, ou para assistir uma palestra, ou para fazer um curso, se a gente está cheio. Por isso que Jesus não veio para os santos. Por isso que Jesus não veio para aqueles que tinham sabedoria, que tinham conhecimento, que tinham poder. Porque eles estavam cheios de egoísmo, estavam cheios de orgulhos, eles estavam cheios. Tanto é que Pilatos é uma prova. E vários outros, os fariseus, os doutores da lei, estavam cheios de orgulho, de vaidade. Não aceitaram a proposta humilde do Mestre Jesus. Então por isso que a gente tem que estar vazio. Vazio para poder aceitar, ou refletir, ou meditar sobre uma proposta. E esse vazio que a gente propõe é a humildade. De reconhecer que eu posso aprender a cada dia. Não sou ensinado, mas eu posso aprender. Posso aprender com qualquer pessoa, até com uma criança. Minha avó tinha uma frase interessante, uma frase de muitos da época dela, da geração dela, que era como se fosse, ela dizia da humildade, né? Ela dizia: meu filho, nós dependemos até do capim da rua. Ou seja, a gente não é tão superior a ponto de não precisar do outro. Ela disse: a gente precisa até do capim da rua para fazer um chá que melhore o nosso corpo físico, nossa mente. Sabedoria. Que talvez tem muitas pessoas que têm conhecimento e acham que são sábios. Mas algumas são prepotentes por achar que tem sabedoria, que tem conhecimento. Quer dizer, que tem conhecimento. Mas tem o sábio. O sábio é humilde. Ele reconhece. Ele percebe. Ele vê no outro aquilo que ele foi um dia, o que ele ainda pode ser. Porque ele está ali para aprender e ensinar. E tem a frase do Chico Xavier, que ele diz, que eu lembro muito dessa frase, Paulo de Tarso.
ou da frase do Chico, que diz assim: embora ninguém possa voltar atrás para fazer um novo começo, porque às vezes o orgulhoso, ele persiste no orgulho porque ele acha que ele não pode ceder mais. Não, eu já cometi isso tantas vezes, se eu ceder agora vai ser ridículo para mim ceder agora, me tornar melhor. Então ele acha que ele tem que permanecer com aquilo até o final. Mas Chico, ele convida, dizendo que a gente não pode voltar atrás, o tempo não volta para fazer um novo começo, para que a gente comece do zero. Mas ele diz que qualquer um, a partir de agora, pode fazer um novo fim. A cada despertar do dia, a cada abrir dos olhos, que a gente contemple uma manhã, é a oportunidade que Deus está dando para que a gente faça um novo fim na nossa existência. Para que ela seja menos dolorosa, para que ela seja mais gratificante. No final, ali, quando nos depararmos com o retorno, para onde todos nós vivemos. Então, para finalizar, tem uma mensagem do Rabindranath Tagore, que é seguindo contigo. Quando eu estava estudando sobre o egoísmo e o orgulho, me veio essa mensagem, que eu já até falei numa das reuniões aqui. E essa mensagem, quando a gente lê ela a cada dia, a gente vê o quanto ele convida a gente para que a gente faça uma reflexão e veja que Jesus, ele é muito maior do que as nossas vaidades, do nosso egoísmo, do nosso orgulho. Ele é muito, infinitamente maior do que isso. Então eu acho que ali, na psicografia de Divaldo, Rabindranath Tagore, eu acho que ali no momento, ali muito humilde dele reconhecer a grandiosidade de Jesus. Porque ele passou por momentos de dor. A gente não sabe se foi dor moral, dor física, mas enfim, cegueira. E na psicografia transcrita pela psicografia pelas mãos de Divaldo, Rabindranath Tagore diz: em momento de dor, eu permiti, Senhor, que as lágrimas amargas do desespero nublassem meus olhos, e o meu pranto impediu-me de ver as estrelas que para mim especialmente criadas. Tão negra era a dor de minha, tão negra era a noite, tão negra era a minha dor que esqueci de ti, meu Senhor. Mas rompendo a tempestade e o temor, a frialdade e a solidão da noite, tu chegaste, raiando em minha vida e inundando de luz a minha mísera existência. Vieste romper a minha noite, acordando meu dia que tardava. Caíram dos olhos as vendas que as lágrimas haviam criado e deslumbrado. Abri os olhos turvos contemplando a beleza da tua criação. Senti pela primeira vez o perfume das flores. Ouvi encantado o trinar sonoro dos pássaros. Contemplei extasiado a verdade das campinas, o azul do infinito, o ouro do sol e o brilho prateado da gota d'água pousada na folha frágil. E admirei elevado as estrelas com que me presenteaste. Tu chegaste. E agora abandonei a dor, esquecendo o pranto, porque tu transformaste o meu sofrimento em amor. Agora, acompanhando teus passos, trilha de luz. Quem te segue não se perde jamais. E eu te seguirei. Tu és roteiro, estrada e caminho. Tu és o mapa, a bússola divina. Eu sigo o teu norte. Não estou mais só e nem choro mais. Tudo na grandeza do universo fala-me de ti.
e em ti eu sou um homem novo, em nova vida e em novo mundo. Que Jesus nos abençoe, que possamos levar essa meditação para qualquer lugar onde nós formos, em nossos lares, no nosso trabalho, em nossa sociedade, mas que possamos a cada dia melhorar a nós mesmos. Jamais iremos agradar a todos, nem resolver os problemas do mundo. Mas se a gente resolver os nossos problemas, sem agredir, sem ferir, sem magoar os outros, já é um grande passo que a nossa sociedade vai receber com essa transformação moral. E a proposta do Espiritismo é que a gente faça o sacrifício, o holocausto moral. Que, recuados os anos, os tempos, primitivo, havia o holocausto, o sacrifício de plantas, de seres humanos, de animais, mas a proposta do Espírito de luz de Jesus é que a gente faça o nosso sacrifício diário de melhorar a cada dia moralmente. Agradeço a todos o privilégio de estar aqui. Não reconheço ter feito algo para ter esse privilégio, mas eu deixo aqui minha gratidão por vocês estarem aqui vibrando, sentindo a vibração dessa casa, dos mentores, dos nossos guias que nos acompanham e daqueles também equivocados que são permitidos a entrada por aquela porta para receber também a mensagem. Meu muito obrigado, uma boa noite. Muita paz.